Propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração, que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu, e graças a Deus por esta madrugada que já está se iniciando para a honra e glória do nome do Senhor. Mais um dia que vai ser de bênção, mais um dia que vai ser de vitória. Glória a Deus, porque a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. Se nós pudermos crer que o dia de hoje será melhor do que o dia de ontem, pela fé. Se nós cremos, se nós confessamos, com certeza o Senhor vai fazer com que se cumpra na nossa vida conforme a nossa fé. Glória a Deus. E a minha fé e a minha esperança no Deus que eu sirvo é que o dia de hoje será melhor do que o dia de ontem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque o Deus que eu sirvo não falha. E se o Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo, com certeza você sabe disso. Que o Deus que nós servimos não falha. O ser humano falha, o sistema falha, as pessoas que às vezes nós mais confiamos, elas falham para conosco exatamente no momento em que mais nós esperávamos contar com elas. É exatamente no momento que elas falham. Mas o Deus que servimos nunca falhou, Ele jamais vai falhar, e tenha certeza que o Deus que garante, que quem garante a minha vitória e a sua vitória é o Senhor, não é o ser humano. O ser humano promete, você fica até contente, até fica satisfeito, né? Você até acha que pode contar com aquelas promessas que o ser humano fez, mas passado o tempo você vai ver que a promessa foi feita, mas não se cumpriu. Mas o nosso Deus não. Ele prometeu, Ele cumpre. Glória a Deus. Pode passar o tempo que passar. Porque o Senhor, não, para Ele não tem esse negócio de tempo. Tempo é para nós, para Ele não. A sua palavra diz que 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia como 1000 anos. Para Ele não tem esse negócio de tempo. Então nós sabemos que para o ser humano existe o tempo. E o tempo às vezes passa rapidamente. Mas o nosso Deus, Nayasub Andalabashai, é Deus que promete e cumpre, é Deus que fala e faz. A sua palavra tem se cumprido na face de toda a terra, e a palavra de Deus não volta atrás, não deixa de se cumprir. É só você crer, só você confiar e aguardar em silêncio a salvação que vem da parte de Deus. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, não sei como está a sua situação, mas eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo, Ele nunca chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. E é nos momentos mais difíceis da nossa vida que Ele mais aparece, que Ele mais se faz presente. Porque Ele sabe que sozinhos nós não podemos viver, sozinhos nós não podemos vencer. Mas em nome dEle nós podemos derrubar muralhas. Em nome dEle nós podemos destruir o exército do maligno. Em nome dEle nós podemos vencer Nayasub Andalabashai toda e qualquer batalha na terra. Nós estamos vivendo dias de batalha, dias tenebrosos na terra. Mas o Deus que servimos, Ele vence cada batalha, Nayasub Andalabashai. Cada peleja nós vencemos em nome de Jesus. E temos certeza que vamos continuar vencendo. Não vamos abaixar a cabeça, não vamos nos curvar diante do adversário, porque o Deus que nós servimos é grande demais. E Ele é poderoso para nos manter,
Ele é poderoso para nos sustentar, Ele é poderoso para nos socorrer nos momentos mais difíceis, Ele é poderoso para nos sustentar. Ele é poderoso para nos guardar, não só a nós, mas também a nossa casa, a nossa família, porque o Senhor sabe que para que nós possamos ter paz, a nossa família também precisa estar em paz. Para que nós possamos nos alegrar, nós precisamos também que a nossa família possa se alegrar. Porque a não ser aqueles que não se incomoda com a família. Mas a nossa família é o nosso primeiro ministério. Depois vem os ministérios que o Senhor nos dá. Mas eu louvo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e Ele vai continuar nos ajudando até o dia glorioso da sua vinda. Então espere no Senhor. Glória a Deus. Não se desanime, não se desespere, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gostaria de estar meditando juntamente com vocês na palavra de Deus. Gostaria de estar deixando uma palavra nesta noite, que você possa guardá-la no seu coração, que você possa entender que o Deus que servimos, Ele é Deus de provisão, de toda provisão. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, que é poderoso para nos guardar, para nos sustentar e para nos ajudar nesta caminhada que temos enfrentado, nesta caminhada que temos, glória a Deus, empreendido para a honra e glória do nome santo do nosso Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor, que está aqui diante de mim, e eu gostaria de estar meditando nela, juntamente com todos vocês, esta palavra que se encontra no Salmo de número 86. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 86, cujo título diz assim: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Glória a Deus. Nós precisamos do socorro do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, porque existem vários deuses criados pelos homens, mas existe apenas um Deus que é vivo, que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas. E a palavra nos fala: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Glória a Deus. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. Glória a Deus. Que o Senhor, nesta noite, esteja atendendo a voz das nossas súplicas, das suas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Glória a Deus. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre.
Glória a Deus. Isto é voto de fidelidade a Deus. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Esse é o Deus que servimos, que tem poder para livrar da sepultura, tem poder para livrar da morte. Glória a Deus. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Davi ele termina dizendo: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Porque o Deus que servimos, além de ajudar, Ele também consola. Eu não sei como está seu coração, eu não sei como está o seu psicológico, o seu emocional, mas eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para ver, para entender como é que estamos vivendo, o que nós estamos passando e como está também o nosso interior, como está o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E além de saber, Ele também tem poder para nos consolar, para nos confortar, para nos sustentar e para nos guardar na sua santa e gloriosa presença. Alguém pode até dizer assim para mim: o Deus que você serve consola? Se eu não tivesse esse Deus na minha vida, como é que eu poderia estar aqui falando com vocês? Diante de todas as situações que eu já enfrentei, diante da perda, quer dizer, eu não perdi. Eu tenho certeza que eu não perdi um filho. Meu filho o Senhor levou, o Senhor recolheu. Eu tenho certeza que eu não perdi meu marido, porque meu marido também o Senhor levou, o Senhor recolheu para si. Então, eu não sofri perdas, porque o que eu sofri foi com a separação. Mas eu tenho a certeza da salvação de cada um. E eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor é aquele que nos consola nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele que se faz presente quando você espera vir socorro de um lado, socorro de outro. O Senhor é aquele que entra na frente, prepara seus anjos, porque eu sempre digo que o Senhor usa anjos sem asas, e Ele envia anjos de todos os lugares que Ele pode enviar. E eu louvo a Deus porque o Senhor é aquele que me consola, é aquele que consola o seu povo, é aquele que fortalece. E cada dia mais, aí nós podemos dizer como Paulo: quando penso que estou fraco, aí estou forte. Porque quem nos fortalece é o Senhor. E quem vai nos fortalecer diante de todas as situações difíceis que nós enfrentamos é o Senhor. Não é o homem que vai nos consolar. É claro que quando o ser humano vem, é porque o Senhor traz, né, as pessoas certas. Não os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó foram até Jó no momento que Jó mais precisava. No momento em que Jó tinha sofrido várias perdas. E os amigos de Jó foram até ele. E aparentemente eles foram para confortar Jó. Mas na verdade, eles só foram falar palavras que não trazia nenhuma edificação e nem consolo. Mas eles pronunciaram palavras de
de repreensão, de cobrança, dizendo que Jó estava passando por aquela situação porque a culpa era dele, porque Jó tinha feito isso, tinha feito aquilo. Eles foram não para consolar, eles foram para acusar. E às vezes tem pessoas que também, quando vêm até nós, elas vêm assim com um olhar de repreensão, querendo dizer que estamos passando por essa situação porque merecemos, né? Porque fizemos alguma coisa que o Senhor está cobrando. Às vezes a gente fica até preocupados que alguns irmãos, quando eles estão passando por lutas, quando eles estão passando por uma situação de enfermidade ou de perda, às vezes eles nem gostam que vá muita gente na casa deles. Por quê? Porque alguns vão para observar como é que está e para acusar, né? Ao invés de trazer uma palavra de consolo, no momento que você mais precisa, traz uma palavra de acusação, querendo dizer para nós que se estamos passando por tudo isso, é porque fizemos isso, mais aquilo. Como se nós servíssemos a um Deus que não olha para cada situação. Como se nós servíssemos a um Deus que aponta o dedo, que acusa. Mas o nosso acusador não é o Senhor. O nosso acusador é o adversário da nossa alma. A palavra de Deus diz que ele fica dia e noite nos acusando diante de Deus. Então, quando nós estamos vendo que um irmão, uma irmã está passando por uma situação difícil e nós vamos até a casa ou até num hospital visitar esses irmãos, é para nós levarmos uma palavra de fé, uma palavra de consolo. É para nós levarmos até eles a palavra de Deus que venha como consolo. E não uma palavra de acusação, de apontar o dedo, de dizer que estamos passando por aquilo porque merecemos. É claro que nenhum de nós somos perfeitos, temos as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas estamos lutando para chegar cada vez mais perto desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso que nós servimos. E o Senhor é aquele que não nos rejeita, Ele é aquela pessoa que está conosco todos os dias e Ele não é aquele Deus acusador. Ele vê as nossas fraquezas, Ele vê as nossas falhas, mas Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. A sua palavra nos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã e é grande a sua fidelidade. Mas o salmista, nesse salmo, ele faz uma oração. Aliás, a maioria dos salmos é de louvor e é de oração também. E ele começa dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Glória a Deus. Além de necessitado, o salmista dizia: estou aflito. Glória a Deus. Jesus, ele afirma na sua palavra, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então estamos vivendo neste mundo e passamos muitas vezes por aflições, passamos muitas vezes por angústias, por tribulações, mas nem por isso nós devemos nos deixar levar pela situação. Porque nós temos um Deus que é consolador, nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Aí você pode dizer assim: mas eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida, na minha casa, na minha família, não vem um pastor visitar, não vem uma irmã orar. Mas eu digo para você que o sumo pastor das ovelhas, ele te visita a todo instante. É só você clamar por ele. Davi, lá no Salmo 23, ele afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se você tem o Deus de Davi, que é o meu Deus também, como seu pastor, tenha certeza que nada vai te faltar. Porque esse Deus é Deus de provisão,
de livramento, de proteção, de salvação, de libertação. Olha, se eu for falar o que tanto esse Deus é, eu não tenho vocabulário para falar. Tudo que Deus é. E tudo que Ele faz e que Ele pode fazer. Glória a Deus, porque Ele é grande demais. Então a palavra do Senhor diz: guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Glória a Deus. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Porque para que o Senhor nos ouça, para que Ele nos responda, é necessário nós termos fé. Quando nós nos aproximamos dEle, é necessário que a gente se aproxime a Ele com fé. E não com incredulidade, não com dúvidas no nosso coração. Quando nós o buscamos, lá no livro na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, é necessário que tenhamos fé. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas com fé. É com fé. É pela fé que nós vencemos. É pela fé que nós somos ouvidos pelo Senhor. E é pela fé que o Senhor derrama a sua bênção sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser feito por fé, por amor. Porque sem fé e sem amor, não temos como agradar ao nosso Deus. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois a ti clamo todo dia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Davi era persistente. Ele não orava ao Senhor de vez em quando. Ele não orava ao Senhor somente quando ele estava em aperto. Porque tem gente que só ora, tem alguns servos de Deus que só ora quando está em aperto, quando está passando por uma situação difícil, quando está passando por um momento de dor, de aflição. Então aí começam a orar. Aí comparecem nas vigílias, comparecem nas orações pela manhã, né? Que oração pela manhã é sinal de fé. Glória a Deus. Porque aqueles que não têm fé suficiente e que não estão dispostos a buscar realmente ao Senhor, eles não se levantam cedo da sua cama, principalmente no inverno, para estar na casa do Senhor buscando a presença do Senhor. Com chuva, com sol, com frio, com calor, porque as orações não podem cessar. Como servos de Deus, temos que aprender que a oração é a chave da vitória. Nenhum servo de Deus vai ter vitória se não orar. Se não orar, não tem vitória. Porque a vitória vem através da oração. Se a igreja precisa ser abençoada, se a igreja precisa que o Senhor faça algo de especial, tem que pôr o povo para orar, tem que pôr o povo para clamar. Não é só o pastor que tem que orar, a igreja toda precisa orar. Não é só o obreiro, não é só as diaconisas, os diáconos, que são os obreiros da igreja. Em algumas igrejas eles falam que são oficiais, mas sem toda a igreja orar não vai adiantar. Todos têm que estar sabendo que a oração é a chave da vitória. Nós podemos ter grandes pregadores, nós podemos ter vários teólogos congregando na mesma igreja, ensinando a palavra de Deus, e é necessário ensinar, e é necessário aprendermos realmente, mas isso daí não é tudo. Nós temos que colocar o povo para orar. Os dias são difíceis, não vamos esperar dias fáceis, porque não vai haver. Mas aqueles que buscam o Senhor, a palavra do Senhor diz que de nada tem falta, nada vai faltar para aqueles que realmente buscam a presença do Senhor. Davi disse: a ti clamo todo dia. Glória a Deus. Que nós possamos fazer como Davi. O profeta Daniel orava 3 vezes por dia. Por causa disso, ele foi
ameaçado e ele foi lançado na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes por dia. Mas você pode orar quantidade de vezes que você quiser. Nós podemos até fazer um propósito com o Senhor de buscá-lo 3 vezes, como Daniel buscava todos os dias. Nós podemos até fazer um propósito de buscar 7 vezes por dia, como Elias fez quando ele subiu no Monte Carmelo. E ali ele ordenou ao servo dele que subisse 7 vezes ao cume do monte, enquanto ele estava de joelho dobrado, clamando diante do Senhor para que o Senhor mandasse chuva. O rapaz que o servia ficava subindo e descendo, até que, quando enterou a 6ª vez que ele subiu, e quando ele desceu, aliás, a 7ª vez, Elias perguntou para ele se ele tinha visto algum sinal. Ele disse: eu vi, subindo do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Porque até então não havia sinal nenhum de chuva, não havia como esperar chuva, porque o céu estava limpinho, não tinha sinal de nuvem. Mas o moço de Elias voltou e disse: eu vi uma nuvem subindo do mar, do tamanho da mão de um homem. Era uma pequena nuvem. Então Elias falou: é o sinal. É o sinal que eu quero. É o sinal que eu pedi para Deus. Então Elias falou: olha, fale para o rei Acabe que aparelha os seus carros, os seus cavalos, e comece a correr para a casa dele, porque eu ouço o barulho de uma grande chuva. Glória a Deus. Porque o Deus que servimos é Deus de sinais. Ele é Deus que mostra, Ele é Deus que revela. E Ele fala, muitas vezes, através de sinais. Eu aprendi, quando eu preciso de algo e quando eu preciso que Deus me oriente, me dê entendimento sobre algumas situações, eu peço para Deus um sinal. E o nosso Deus, ele fala conosco em visão, ele fala conosco em sonhos, mas ele fala também através de fatos, de acontecimentos. Glória a Deus. E o sinal que o Senhor deu para o moço de Elias foi exatamente algo assim, diante dos olhos dele. Era um fato. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Então Elias ouviu e falou: ó, esse sinal já é a chuva. Glória a Deus. De repente o céu escureceu, o vento começou a vir e a chuva também. Porque é assim que o Senhor trabalha. Glória a Deus. É o Deus que fala muitas vezes conosco através de sinais. O Senhor falou também muitas vezes com seus servos através de sinais. E até hoje ele ainda fala. Gedeão, quando ele foi chamado, quando Deus o chamou para lutar contra os medianitas, e ele ficou em dúvida, né? Gideão, ele ficou em dúvida se ele ia ou se não ia. Então ele começou a pedir sinais para Deus. E falou: Senhor, se colocou um novelo de lã e falou para o Senhor que mostrasse para ele um sinal. Se houvesse no outro dia, se ao redor daquele novelo de lã estivesse molhado, mas o novelo estivesse seco, é porque realmente o Senhor estaria com ele nessa peleja e realmente ele deveria lutar contra os midianitas. Ele pediu vários sinais e todos os sinais que Gideão pediu, o Senhor se manifestou através dos sinais. Até que ele entendeu: não, eu tenho que lutar contra os midianitas.
E no momento de escolher também quantas pessoas, o Senhor mostrou para ele com quantas pessoas ele ia destruir, ele ia vencer os midianitas. Então é necessário muitas vezes nós orarmos e pedirmos sinais para Deus. E o Senhor vai nos revelando, Ele vai nos mostrando o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele deseja de nós. Mas aí a palavra de Deus continua dizendo: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta a minha alma. Davi estava triste, ele precisava se alegrar, ele precisava sentir alegria na sua alma. Então ele clamou ao Senhor, ele disse: alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Glória a Deus. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, atende a voz das minhas súplicas. Meu Deus do céu, por isso que Deus amava Davi e tinha Davi como uma pessoa de muita importância, de muito valor para ele, porque Davi ele sabia se humilhar perante o Senhor, ele sabia buscar a presença do Senhor, era aquela pessoa que louvava, que adorava o Senhor realmente com todo o seu coração. Ele disse: no dia da minha angústia clamarei a ti, porque tu me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Glória a Deus. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Glória a Deus. Todas as nações ainda vão se dobrar diante desse Deus vivo, desse Deus todo-poderoso, desse Deus criador de todas as coisas. Todas as nações da terra vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome. E se prostrarão perante a tua face e glorificarão o teu nome. Glória a Deus. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, ele escreve ele escreve aos Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor, mas que serve também para cada um de nós. Glória a Deus. Ele escreveu aos Filipenses, mas também a todo o povo de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor é aquele que fala que todo joelho... Estou sem óculos, estou achando dificuldade para enxergar. A palavra fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do seu nome. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra diz aqui em Filipenses no capítulo de número 2. Glória a Deus. E o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos se dobrarão perante o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tenha certeza de que hoje nós observamos que as pessoas têm dúvida. Muitos ainda não reconheceram que só o Senhor é Deus. E muitos estão à procura de deuses que podem satisfazê-los, que podem ajudá-los, que possam livrá-los dos males que existem sobre a face da terra. Mas, infelizmente, nem todos reconhecem o Deus vivo,
o Deus Todo-Poderoso, o Supremo Criador de todas as coisas, como Deus verdadeiro. Eles ainda têm dúvida, eles ainda não se entregou totalmente a esse Deus, porque eles esperam que o Deus que eles esperam que faça alguma coisa por eles é aquele Deus que eles conseguem enxergar com seus próprios olhos. E o Deus que servimos, ele é invisível, mas ele é infalível. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Toda língua confessará. Paulo escrevendo aos Filipenses. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. O Deus que servimos é Deus que livra da sepultura. Ele faz com que o ser humano vá para a sepultura, mas ele também livra o ser humano da sepultura, porque nas mãos dele está a vida e a morte. Ele que dá livramento, ele que protege, ele que guarda. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os teus olhos. Glória a Deus, os soberbos. Aqueles que acham que são tudo, né? Que podem, que fazem, que acontece, porque eles podem fazer, eles podem desfazer, e se orgulham disso. E a soberba tem dominado o coração de muitos seres humanos, inclusive até de muitos que se dizem servos de Deus, porque muitas vezes, quando estão no poder, quando têm autoridade para fazer e desfazer, não olha para aquilo que está desfazendo, só olha porque tem autoridade para fazer e desfazer. Mas a autoridade que temos não é nossa, é de Deus. Quando Pilatos viu Jesus, ele se aproximou de Jesus, começou a interrogar Jesus. E Jesus não lhe respondia a palavra. Depois ele falou para o Senhor: você não vai me responder? Você sabe que eu tenho autoridade para te soltar, mas também para te prender? Jesus disse para ele: nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te fosse dado. Glória a Deus. Toda e qualquer autoridade que temos nesta terra, ou que chegamos a ser nessa terra, não é por nós mesmos, não é pelos nossos méritos, não é porque somos melhores que os outros, não é porque merecemos, mas é porque o Senhor nos deu esta autoridade. Mas é Ele que dá e é Ele que tira. Glória a Deus. Ele que coloca os reis, mas é Ele que também tira os reis do trono. Ele que coloca as autoridades no trono, nas cadeiras. Porque hoje em dia, pelo menos no Brasil, não existe negócio de trono. Ele que coloca a autoridade nas cadeiras, mas é Ele que também tira. Glória a Deus. Porque tudo está nas mãos dele. Ele é o Deus que governa a terra. Às vezes nós olhamos assim e pensamos: meu Deus, será se Deus não está vendo isso? Será se o Senhor não está vendo o que está acontecendo na face da terra? Será se o Senhor não está vendo esta situação? De repente você que tem sido injustiçado pelas pessoas, você que tem sido caluniado, massacrado, você pode até pensar: será se Deus não está vendo? Será se Deus não vai fazer nada? Será se Ele não vai fazer com que esta pessoa entenda que ela não é a autoridade suprema,
que a suprema autoridade sobre a face da terra é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, ele reina sobre a face da terra. Louvado seja o seu nome. Então o salmista diz: os soberbos se levantaram contra mim, as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte. Porque às vezes existem pessoas que quando nos vê assim, desejam até a nossa morte. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus que repreenda essa malignidade que atua no coração de muitas pessoas na terra, que deseja a morte do próximo, para tirar do caminho. Senhor, está me atrapalhando, está me embaraçando, essa pessoa está me atrapalhando, tira ela do meu caminho. Ou então pedem até a morte daquela pessoa. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque a vida e a morte estão nas mãos de Deus. E Ele quem sabe quem Ele vai levar, quem Ele vai deixar de levar. Coisa ruim Deus não vai levar. O Senhor quer coisa boa. Quando você vê que o Senhor recolheu um irmão que estava sempre na presença dele, batalhando pela obra, sofrendo por causa da obra, com sinceridade, com amor às almas, você pode ter certeza que o Senhor levou para si. Enoque, quando foi arrebatado, a palavra do Senhor disse que o Senhor tomou Enoque para si. Meu Deus, que coisa tremenda. As pessoas ficaram sem entender aonde é que Enoque foi, né? Como ficaram também sem entender onde é que Elias estava. Alguns que não viram o arrebatamento de Elias e que não viram também Enoque ser arrebatado. Então, eles ficaram sem saber o que é que foi feito de Enoque, o que é que foi feito de Elias, para onde eles foram. Os filhos dos profetas queriam até sair procurando Elias pelos cantos, pelos matos, pelos lugarejos. Quem sabe se ele está em tal lugar? Quem sabe se ele não foi para tal lugar? Mas Eliseu viu. Glória a Deus. Eliseu viu Elias sendo arrebatado. Elias estava do lado de Eliseu. De repente Eliseu olhou assim, a carruagem de fogo veio, pegou Elias e levou Elias para cima, e a capa de Elias caiu, Eliseu imediatamente pegou. Porque os filhos dos profetas estavam olhando de longe. De repente, os filhos dos profetas poderiam vir correndo e catar a capa de Elias. Glória a Deus. Capa que representava a autoridade. Oh, aleluia, autoridade e unção. Então Eliseu correu e imediatamente catou a capa. E os filhos dos profetas ficaram desconfiados. Será se Elias não está jogado por aí? Nós temos que procurá-lo. Eliseu sabia que Elias tinha sido arrebatado. Glória a Deus. Mas, infelizmente, existem pessoas que desejam a morte do outro para que possa ocupar o lugar que aquele ocupava. E alguns chegam até a matar mesmo. No mundo que vivemos, o poder está tendo muito valor para as pessoas. E se for preciso matar para elas obter poder, com certeza elas fazem isso. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um. Mas a palavra do Senhor diz: a assembleia dos tiranos procuraram a minha morte e não te puseram perante os seus olhos. Os tiranos são aqueles, né? As assembleias que eles realizam para ficar, né, remoendo, pegando uma coisa daqui, outra coisa dali. Aquelas coisas que vocês sabem. E procuraram a morte de Davi. Eles se reuniam para ver de que maneira eles poderiam matar Davi. Como é que eles podiam fazer para tirar Davi do mapa? Você entendeu? Mas Davi tinha um Deus, que é o mesmo Deus que eu sirvo, que é o Deus que você serve, que ouve e responde o clamor do seu povo, o clamor do aflito e do necessitado. Glória a Deus. E não te puseram perante os seus olhos, quer dizer, eles não estavam nem aí para Deus. O que eles queriam era acabar com Davi. Porque Davi era tropeço, era um calo, era uma pedra nos pés deles, né?
Então, às vezes acontecem essas coisas, mas o nosso Deus é aquele que está presente. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, glória a Deus. E piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Esse é o nosso Deus. Deus bom, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus maravilhoso. E Ele é a verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Glória a Deus. Aí vem o 17, que eu gosto muito, que diz assim: mostra-me um sinal para bem, para que eu vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Mostra-me um sinal para bem. É assim que temos que orar. Senhor, me mostra um sinal. Me mostra um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me perseguem e se confundam quando o Senhor me ajudares e consolares. Que Deus maravilhoso, que além de ajudar, Ele consola. Guarde essa palavra no seu coração e tenha certeza que mesmo olhando para o mundo do jeito que está hoje, a gente chega a pensar, será se Deus não está vendo? Será se o Senhor não está vendo as afrontas que muitos têm afrontado aos servos de Deus? Será se o Senhor não está vendo as afrontas que o inimigo tem feito para com as nossas vidas? Davi, ele sabia que o Senhor estava vendo tudo. E nós também sabemos que o Senhor está vendo tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Nós temos que ter certeza de que o Deus que nós servimos, Ele não nos deixa só. Ele não nos desampara. Então tenha certeza que o Senhor está vendo. Quando Eliseu estava junto com Elias e os filhos dos profetas perguntaram para Eliseu: você sabia que o Senhor Deus vai arrebatar o seu Senhor por cima da tua cabeça? Eliseu disse para eles: fique calados, porque eu também sei. Glória a Deus. O servo de Deus é bom que ele saiba das coisas. É bom que ele não seja o último a saber. E graças a Deus, porque o nosso Deus, ele não deixa que aqueles que andam na presença dele, que buscam a face dele, que são fiéis a ele, o Senhor não permite que sejamos os últimos a saber. Quando alguém vem falar, nós já sabíamos, porque o Senhor já falou. O Senhor chega na frente, Ele sempre chega na frente. Ele nunca chega atrasado. O Senhor é aquele que fala conosco no profundo, no oculto, sem ninguém saber. De repente as pessoas pensam assim: fulano está passando por isso, mas não sabia de nada, está inocente na situação. Engano. Se aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus andam na presença de Deus, buscam a Deus, estão na presença dele, com certeza não vão ser enganados, porque a palavra do Senhor diz que não serão envergonhados, nem confundidos aqueles que buscam a presença do Senhor. Porque perante aqueles que buscam a presença do Senhor, nada passa desapercebido, porque o Senhor fala, o Senhor revela, o Senhor mostra, Ele fala através da palavra, e tudo que está para acontecer no mundo não fica encoberto perante aqueles que estão na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não fará coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas, aqueles que realmente buscam o Senhor, que realmente andam na presença do Senhor. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar para eles. E tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo, a palavra de Deus já fala que vai acontecer, que já está acontecendo. Tudo que está acontecendo, as grandes catástrofes da natureza, as tragédias, as coisas espantosas que nós estamos vendo, as guerras, os rumores de guerra, os pais contra os filhos contra os pais, tudo isso nós sabemos. A palavra nos fala sobre isso. E o Senhor, além da palavra,
Ele fala pessoalmente com cada um de nós, quando nós nos propomos a buscar a face dele e a andarmos na presença dele, como na verdade devemos andar. Então nada passa desapercebido aos olhos de Deus e aos nossos olhos também não. Quando os filhos dos profetas falaram, você sabe que vão tirar o seu Senhor por cima da sua cabeça, que Deus vai arrebatar o seu Senhor por cima da tua cabeça, querendo dizer para Eliseu, você não está sabendo de nada, você está andando com Elias para todo lado, mas nós sabemos e você não sabe. Aí Eliseu falou para eles, fiquem calados, porque eu também sei. Glória a Deus. É maravilhoso andar na presença do Senhor. É maravilhoso servir a esse Deus vivo, a esse Deus todo-poderoso. É nele que nós esperamos. É nele que nós devemos confiar. E não tem falta alguma para aqueles que o buscam. Pode faltar hoje. Pode faltar até amanhã. Mas no momento em que nós clamarmos, o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai vir imediatamente com a resposta. Porque Ele é Deus que ouve, é Deus que responde o clamor do seu povo. E se o povo de Deus clamar, nada vai ficar encoberto. O Senhor vai estar revelando tudo, porque o Deus que servimos é Deus de revelação. Então creia somente e creia que o Senhor, nosso Deus, Ele é Deus que responde através de sinais. Você precisa entender que o Deus que nós servimos, muitas vezes Ele nos responde através de sinais. E nós temos que pedir um sinal para Deus. Nós temos que sempre pedir, Senhor, devo ou não fazer tal coisa? Devo ou não adquirir aquela propriedade? Devo ou não mexer com essa construção? Devo ou não, Senhor, comprar tal objeto? Devo ou não fazer isso e aquilo? Mostra-me um sinal de que o Senhor está comigo neste negócio. Porque quando o Senhor está no negócio, naquilo que estamos fazendo ou empreendendo, tudo vai dar certo. Mas se o Senhor não estiver, se nós estamos fazendo de nós mesmos, depois não adianta reclamar. Ah, não deu certo, está tudo dando errado, não estou conseguindo. Precisa ver se pediu direção de Deus. Pediu direção de Deus para comprar tal coisa? Pediu direção de Deus para fazer tal coisa? Ou está fazendo por si mesmo? Não, eu vou fazer, vou desfazer, vou marcar, vou desmarcar. Primeiro Deus. Primeiro nós temos que saber de Deus. Davi, por que Davi era vitorioso nas guerras? Ele saía para guerrear. E dificilmente ele perdia uma batalha. Porque antes de sair para guerrear, ele consultava primeiro a Deus. Devo ou não ir lutar contra este ou aquele povo? E se o Senhor falasse que ele podia ir, então Davi ia e voltava com a vitória. Mas se o Senhor falasse não, ele não desobedecia. Temos que aprender a pedir direção de Deus para tudo. E nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Ah, eu faço, eu desfaço, eu vou ou não vou por minha própria conta. Quantas vezes a gente paga preço alto porque a gente faz as coisas sem direção de Deus. A gente vai sob a nossa direção. Ah, eu vou fazer porque fulano falou que é bom que eu faça. Eu vou fazer porque eu estou sentindo de fazer. Precisa ver se Deus está no negócio. Se Deus não tiver, não faça não. Porque senão você vai ficar sozinho. Porque o Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer alguma coisa quando nós já estivermos em aperto, quando nós fizemos tudo aquilo sem pedir a direção dele, sem pedir a aprovação da parte dele. Ah, eu vi, gostei, eu vi aquela jovem, estou namorando, vou casar com ela, gostei dela, vou casar, mas pediu a direção de Deus? É isso mesmo que o Senhor tem para você? Ah, eu vou casar com aquele rapaz, eu gostei dele e eu vi nele uma ótima pessoa, mas nós nos enganamos muitas vezes. Pensamos que estamos
que encontramos uma boa pessoa, uma pessoa maravilhosa e de repente não é nada daquilo. Por isso que em tudo, em toda e qualquer decisão, em toda e qualquer situação, ou em todo e qualquer empreendimento, alguma coisa que vamos fazer, nós precisamos saber se é ou não é a vontade de Deus. Se Deus está no negócio. Porque se o Senhor estiver no negócio, vai dar tudo certo. Ainda que você tenha dificuldade, tenha luta, mas vai dar tudo certo. Mas se Deus não estiver, você vai passar apertado. Você vai até, às vezes, ser envergonhado. Porque Deus não vai estar no negócio e Ele não tem a obrigação de ajudar ninguém que não procurou saber dele qual é a vontade dele ou o que Ele queria realmente que fosse feito. Moisés foi um homem que teve que tomar grandes decisões. E Moisés era uma pessoa que tudo que ele fosse fazer também, ele dependia da presença de Deus. E houve um momento que eles estavam levantando acampamento e precisavam sair daquele lugar e ir para outro lugar. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor falou que enviaria um anjo para estar junto com Moisés. Que enviaria o anjo adiante de Moisés. Moisés falou, se a tua presença não for comigo, não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés não aceitou que fosse o anjo. Moisés exigiu que o Senhor fosse com eles. Porque Moisés falou, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Não nos deixe ir por outro caminho. Se o Senhor não for, nós não vamos. Se o Senhor não for, nós não vamos. E é assim que todo servo de Deus deve fazer. Se quisermos ser bem-sucedidos, se quisermos ser mais que vencedores, nós temos que colocar o Senhor na frente. Em tudo que formos fazer, em toda e qualquer decisão, em toda e qualquer situação, coloque o Senhor na frente. Peça a direção dele, não faça nada. Meu Deus, tem alguém querendo fazer coisa de si mesmo. Não faça nada sem saber qual é a vontade de Deus. Senão depois você vai sofrer, vai pagar preço. E ninguém quer pagar preço, ninguém quer sofrer. Então se você não quer sofrer, não faça nada sem você saber primeiro se é a vontade de Deus. Eu vou sair daquele emprego porque eu estou ganhando pouco, eu quero ganhar mais, já foi oferecido para mim um outro emprego, que eu vou ganhar mais, vou ter mais isso, mais aquilo, mas você procurou saber se é esta a vontade de Deus, se é o Senhor quem está te levando para esse novo emprego, se esta porta quem está te abrindo é o Senhor. Procure ter certeza primeiro, não tome nenhuma decisão precipitada. Faça segundo a vontade de Deus, porque você vai ser bem-sucedido. Mas se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver no negócio, Deus Todo-Poderoso não é qualquer Deus, não. É o Todo-Poderoso, é o Supremo Criador de todas as coisas. Se Ele não estiver no negócio, não faça, porque senão vai dar tudo errado. Glória a Deus, porque esse é o nosso Deus. O Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse que ele vai estar conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós o buscarmos, nós vamos achá-lo. Mas se nós o deixarmos, o Senhor também nos deixará. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Guarde esta palavra. O salmo que eu li é o Salmo 86. Leia e medite nesse salmo. E você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. Peça antes de fazer qualquer negócio, antes de tomar qualquer decisão. Peça a direção de Deus. Procure saber se o Senhor está no negócio. Se não estiver, não faça. Porque senão vai dar tudo errado. E depois não adianta reclamar, não adianta culpar os outros. Porque tem gente que quando as coisas dão errado, eles querem achar um bode expiatório. Eles querem colocar a culpa em alguém. Mas não é assim não. A culpa muitas vezes é nossa. Nós tomamos decisões precipitadas, fazemos as coisas conforme o nosso próprio interesse ou conforme aquilo que estamos sentindo. Nem sempre a vontade que estamos sentindo de fazer é aquilo que o Senhor quer que a gente faça.
Então vamos tomar cuidado, vamos ficar em vigilância, em prudência, porque os dias são maus. Temos que ser prudentes, temos que vigiar e orar, se quisermos vencer este mundo como o Senhor Jesus venceu. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Guarde esse salmo no seu coração. Nós vamos daqui a pouco estar orando, você pode estar entrando em contato através do nosso WhatsApp. Vamos daqui a pouco estar orando. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando ao seu coração, vai estar operando de uma maneira toda especial na sua vida. Então creia que o nosso Deus é Deus que opera, Ele é Deus que trabalha. A sua palavra diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós estamos esperando no Senhor. Com certeza, Ele vai abrir as portas, Ele vai derrubar barreiras e muralhas levantadas pelo adversário. E Ele com certeza vai nos dar a bênção e a vitória que estamos precisando. Glória a Deus. Entre no nosso WhatsApp. Você que quer deixar seu pedido de oração. A caneta. Você que quer deixar seu pedido de oração, pode entrar no nosso WhatsApp. E daqui a pouco nós vamos estar orando, viu? Vamos estar clamando ao Senhor. E vamos estar pedindo um sinal de Deus sobre o que vamos fazer. Um sinal de Deus sobre qualquer decisão que nós precisamos tomar. Não vamos tomar decisões precipitadas, porque senão podemos nos arrepender mais tarde. Então vamos orar primeiro ao Senhor. Glória a Deus. Você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas, todos os inícios de madrugada, a partir da 0h. Estamos com este propósito de levar a palavra de Deus, de interceder por aqueles que precisam e também de estar recebendo as grandes bênçãos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está lá no livro de Provérbios. Então, quando nós oramos pela madrugada, com certeza vem resposta do céu para nós. Então, continue. Você que já começou, que já está conosco há algum tempo, continue. Todas as madrugadas estamos nessa sala de oração. Todas as madrugadas estamos clamando aqui nesta sala de oração. Então você é o nosso convidado especial para ficar conosco durante as madrugadas, buscando a presença gloriosa do nosso Deus e também intercedendo por aqueles que têm pedido a nossa oração e até aqueles que não pediram, mas que precisam. Nós temos orado e temos certeza que o Senhor é Deus que vai fazer a obra na vida de cada um, nos lares e nas famílias também. Glória a Deus. Entre no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, e se inscreva, você que ainda não se inscreveu. Convide pessoas de seu conhecimento, pessoas amigas e parentes para estar se inscrevendo também. E ao se inscreverem, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo e você poderá estar participando juntamente conosco das orações e também da ministração da palavra. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós meditarmos na palavra de Deus, mais a nossa fé vai ser acrescentada. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, convide pessoas para estar se inscrevendo e você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Não se esqueça também que nós temos um jejum, que nós estamos nele desde 2020,
quando iniciamos esta transmissão. Nós estávamos vivendo um período muito difícil no mundo todo, que foi o período do início da pandemia. E todo mundo sofrendo, todo mundo perdendo seus entes queridos e pedindo oração. E eu não sabia como ajudar, porque quando eu vejo alguém em aperto, ou alguém passando por uma situação difícil, eu procuro de alguma maneira ajudar. E eu vi que naquele momento eu não podia ir na casa dos irmãos que estavam sofrendo, eu não podia ir aos hospitais visitar essas pessoas, mas eu poderia falar com os demais irmãos para nos reunirmos através da oração e interceder por todos aqueles que estavam sofrendo. E o Senhor nos deu essa oportunidade, nós iniciamos essa transmissão. E depois que terminou a pandemia, o Senhor falou comigo que sempre existem pessoas precisando de oração, precisando de uma palavra que venha falar ao coração delas, uma palavra de fé e de esperança. Então foi o momento que nós continuamos. Desde 2020 estamos neste propósito de buscar ao Senhor, juntamente com aqueles que estão conosco nesse propósito, todas as madrugadas. E até que o Senhor tem nos ajudado e tem abençoado grandemente aqueles que têm orado juntamente conosco. Tem pessoas que não participam à noite, elas participam durante o dia, porque algumas fazem uso de medicação e elas dormem cedo. E alguns porque trabalham, também têm que acordar muito cedo, então dormem cedo. Mas eu louvo ao Senhor porque, mesmo assim, elas durante o dia, elas estão participando, elas estão orando juntamente comigo, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo, porque é o nome dele que é glorificado através dessa transmissão. Não é o meu nome, eu não quero assim que o meu nome seja exaltado. Não, o nome do Senhor, em tudo que eu faço na obra dele, em tudo que eu puder fazer, vai ser para a glória do nome do Senhor. Não é o meu nome, mas é o nome do Senhor que precisa ser glorificado, como o salmista nos fala através do Salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Se não me engano, é o Salmo de número 115. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu gosto de corrigir quando eu falo alguma coisa. O Salmo 115, no primeiro versículo, o salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo que lhe dá prazer, tudo que ele quer fazer, ele faz. Este é o nosso Deus. A ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nesse próximo mês de março, nós vamos estar completando 6 anos que estamos com essa transmissão. E eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E Ele tem enviado anjos também para nos ajudar. Anjos sem asas. Homens e mulheres de Deus. Porque quando eu pedi para o Senhor um grupo de oração, eu não pedi especificamente que fosse apenas formado de mulheres. Eu pedi para o Senhor um grupo de pessoas dispostas a buscá-lo pela madrugada, juntamente comigo. E graças a Deus que o Senhor tem feito isso. Homens e mulheres de Deus têm orado junto conosco. E eu tenho certeza que o Senhor tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo. Homens e mulheres, jovens, crianças, todos são bem-vindos para estar orando juntamente conosco. E o Senhor vai estar fazendo uma grande obra para a honra e glória do seu nome. Glória a Deus. Nós temos o nosso jejum, que eu estava falando, né, que é o jejum de Esdras, né, do sacerdote Esdras, que está lá no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21, que é o jejum da jornada feliz. Você pode estar participando desse jejum juntamente conosco, pedindo para o Senhor caminho seguro para você, para sua casa e para sua família,
e livramento, porque os dias que vivemos são maus. Então nós precisamos estar buscando a presença do Senhor e crendo que assim como o Senhor livrou o sacerdote Esdras, juntamente com a sua comitiva, o Senhor guardou e protegeu todos os objetos de valor que ele estava levando de volta. Ele estava levando de volta para Jerusalém. Esses objetos, esses utensílios, eles haviam sido tirados do templo quando o Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os objetos do templo. Mas o Senhor fez com que Esdras pudesse levar de volta, juntamente com uma grande comitiva. Mas mesmo assim Esdras temeu, porque havia objetos de muito valor que tinham que ser devolvidos ao templo. Então Esdras proclamou um jejum junto ao rio Ava, e ali, juntamente com aquela comitiva que ia com ele, eles oraram e consagraram suas vidas durante 3 dias. E só depois de fazer o jejum, de buscar a presença de Deus, foi que eles iniciaram a caminhada até Jerusalém. E nós estamos também precisando clamar ao Senhor para que Ele esteja nos guardando, guardando a nós, guardando a nossa família e guardando tudo que é nosso, né? Porque os dias que vivemos são maus, as pessoas estão se tornando cada vez pior que os próprios animais irracionais. Então nós temos que pedir para que o Senhor esteja nos guardando, livrando, protegendo a nós e a toda a nossa família. Porque em nome de Jesus nós vamos chegar à Cidade Santa. Nós vamos entrar na cidade pelas portas, a Nova Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode também, você que desejar nos ajudar nessa transmissão, porque temos despesas com internet, temos despesa com energia. Então você que desejar nos ajudar, e também temos despesa com os utensílios da transmissão. De repente queima alguma coisa, nós temos que recolocar, e para isso nós precisamos de ajuda. Então, você que puder ajudar, se esta live tem sido bênção na sua vida, se você tem recebido de Deus, então, que você possa estar nos ajudando com o valor que você puder, com a sua doação, através da nossa chave Pix e através do nosso Superchat e do QR Code. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Não é para nós, é para a obra de Deus. Glória a Deus. Alguém está acordado ou já estão todo mundo dormindo? Evangelista Magno, ele pede oração para sua mãe Ana Maria, o seu pai Magno, para um milagre para a saúde. Evangelista Magno. Débora Amico pede oração pela irmã em Cristo Débora, que está em coma há 23 dias. Também ela pede oração pela sua vida, porque amanhã ela vai fazer o psicotécnico no Detran. Glória a Deus. É a primeira carteira dela. Há de passar em nome de Jesus. Ela pede oração por sua família e uma palavra. Glória a Deus. Há de passar, Débora. Em nome de Jesus. Não faça como eu não, viu? Porque poderia já ter uma carta. Sabe aquele negócio que você vai deixando. Depois, quando você vê, não tem mais jeito. Então faça mesmo. Você que pode fazer, você que pode tirar uma carta de motorista, vai atrás. Você que quer fazer mais alguma coisa na vida, se esforce, porque o tempo passa. Então, aproveite o tempo que Deus está dando. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Amém, Débora? Oséias, livro de Oséias, capítulo 13, e o versículo que saiu para você é o versículo 14. Mas leia todo o capítulo 13 do profeta Oséias. E o Senhor com certeza vai estar dando livramento. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Livramento.
crê no livramento que o Senhor vai dar. Ore, continue orando, continue crendo que o Deus que servimos é Deus de livramento. Zenilda, ela pede oração para que Deus abra uma porta online para ela e para Rebeca. Glória a Deus, Zenilda, vamos estar orando. O nosso Deus pode. Júnior Costa pede oração por saúde, por seu trabalho, todas as áreas da sua vida, pelos seus filhos Luiz, Gustavo e Alice, sua esposa Cibele, pede uma palavra. Deus te abençoe, irmão Júlio, a sua esposa e toda a sua família. Nosso Deus é soberano, é poderoso para abrir portas, para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus. A palavra que veio para você, irmão Júlio. Arrepende-te, pois, dessas tuas iniquidades e ora a Deus. Atos capítulo 8, versículo 22. Leia Atos capítulo 8 e ore a Deus. Se alguma coisa que você está vendo que não está de acordo com a vontade de Deus, te arrependa e se humilhe perante o Senhor, busque a face dele, ore, e com certeza o Senhor vai estar colocando tudo nos seus devidos lugares e vai estar te ajudando, não só a você, mas também a sua esposa, a sua família, e vai estar abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Leia Atos capítulo 8. Enilda pede oração e pede... Ela está dizendo assim que ela não está bem, por isso que ela está pedindo oração. Enilda. Nós está orando, irmã Enilda, creia que o Deus que servimos é poderoso para libertar, para curar, seja o que for, seja que tipo de doença for, ou qualquer mal que estiver sobre a sua vida, que esteja tirando a tua paz, a tua alegria, a tua saúde, maior é o Deus que nós servimos. Ana Regina de Pelotas, ela pede oração para a vida dela espiritual. Deus te abençoe, Ana Regina, que Deus abençoe os nossos irmãos aí de Pelotas, Rio Grande do Sul, todos os nossos irmãos aí, que Deus abençoe a todos vocês. E nós temos orado pelo estado do Rio Grande do Sul, para que o Senhor tenha misericórdia, tantas chuvas, né? tanta destruição, mas o nosso Deus é maior. E nós cremos que o Senhor é Deus que guarda. Uma palavra. Uma palavra para Ana Regina? É. Uma palavra para Ana Regina. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Primeira carta de João, do apóstolo João. O capítulo é o 2 e o versículo é o 25. Mas leia a primeira carta de João, o capítulo 2. Leia o capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, né? Leia este capítulo e com certeza vai ser bênção na sua vida. Primeira carta de João, capítulo 2. Francisca Figueiredo pede oração por sua família. Que Deus te abençoe, irmã Francisca, que Deus te guarde e que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Fabiola pede oração para a vida dela e para sua família e pede uma palavra. Fabiola. É. Deus te abençoe, Fabiola. Nós vamos estar orando. Ela pede uma palavra também. Vamos estar tirando a palavra para ela. Glória a Deus. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. É o Salmo 139 e o versículo 5 que saiu para você, viu, Fabiola? Mas leia o Salmo 139 e ora em cima deste salmo. É um salmo bastante extenso, mas com certeza o Senhor vai estar falando ao seu coração. Glória a Deus. Salmo 139. Aqui eu acho que o nome dela, ela tá pedindo oração, é podcast Café com Rochelle. Ela pede oração pela filha Letícia, para Deus proteger de todo mal,
pede oração para Débora, Cosme, Joel, Darlan e Letícia. Vamos estar orando daqui a pouco, mas vocês também vão orar com a gente, viu? Eu não oro sozinha, não. Eu gosto de orar com pessoas. Glória a Deus. Gosto de orar junto com várias pessoas. E eu sei que aqui já está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os anjos do Senhor com certeza já estão aqui também. E eu estou aqui com a Sara e com o Luiz Miguel. Então, e com certeza vocês também estão aí no lugar onde vocês estão participando. Com certeza vocês se ajuntando a nós vai ser muita bênção para a honra e glória do nome santo do Senhor. A Marli, ela disse que está com saudade da gente. Ela pede oração para Silvia e família. Deus te abençoe, Marli, que Deus guarde você, também a sua casa e a sua família. E vamos estar orando para Silvia, mais a família dela. Cláudia Medeiros, ela pede oração para Joyce Medeiros, Richard Medeiros, Tiago Medeiros e Moisés Medeiros. Qual o nome, Cláudia? Cláudia Medeiros. Cláudia Medeiros. Que Deus te abençoe, Cláudia. Vamos estar orando. Vamos estar nos colocando na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é aquele que ouve e responde a nossa oração. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando. Como o Senhor vai fazer a obra? Com certeza. Então nos ajuntamos todas as madrugadas e com certeza não vamos sair de mãos vazias. O Senhor vai nos abençoar. Janaína Yolanda, ela está pedindo oração para ela. Vamos estar orando por você, Janaína, e creia, o socorro do Senhor vai vir e não vai demorar. Creia, mas ore, busque o Senhor. Aproveite o momento que estamos para buscar o Senhor juntos e com certeza o Senhor vai fazer grandes coisas. Andréa Góes, ela pede oração pela vida de Maria de Fátima. Ela se encontra doente, com insônia, ansiedade e depressão. Vamos estar... Liomar Alves, libertação, saúde, angústia e tristeza. Vamos estar orando, Andréia. Vamos confiar que o Senhor já está entrando nesta situação e que Ele é poderoso para arrancar essas ansiedades, arrancar esse mal que está dominando, né, o coração dessas pessoas. O Deus que servimos é poderoso para destruir toda a ansiedade, para libertar de tudo aquilo que não provém dele e fazer uma grande obra nessas vidas pelas quais você está clamando. Tenha certeza de que o Senhor é poderoso para visitar e para libertar. Wanda Lima, ela pede oração pela saúde do seu pai, que se encontra no hospital com água no pulmão. Vamos estar orando, irmã Wanda, vamos confiar. O Senhor vai estar visitando seu pai no hospital, fazendo a obra na vida dele para a honra e glória do santo nome do Senhor. Vamos estar orando. Coloque aí seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia, documento, como é que fala? Projetos. Coloque também seu currículo, coloque, você que está com um processo na justiça, coloque esse processo também diante do Senhor. Creio que o Deus que servimos é Deus que visita processos. Ele é poderoso para tirar os processos do fundo da gaveta do juiz e colocar para cima. Esse é o nosso Deus. É Ele que mexe nas coisas e muda as coisas de lugar para que aqueles que estão buscando a presença dEle, para que eles sejam abençoados. Então creia que o Deus que servimos também é Deus de milagres. Ele é Deus de maravilhas. Então creia que o Senhor vai fazer algo de especial nesta noite, na sua vida,
na sua casa e na sua família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Buscamos a Tua face, porque sabemos que só o Senhor é Deus. E eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, em favor de todas essas pessoas cujos nomes estão aqui diante dos Teus olhos. Aqueles que já estão conosco, meu Pai, desde 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 e agora 2026. Eu clamo por cada um deles. Eu peço uma bênção especial. Eu peço que o Senhor envie socorro do céu para eles e aqueles que estão pedindo ao Senhor um sinal para saberem se devem ou não fazer tal coisa, para saber se realmente o Senhor está no negócio. Então, meu Deus, que o Senhor possa conceder a eles o sinal do Teu favor e que eles possam ver a Tua mão operando de uma maneira toda especial. Eu oro por aqueles que estão vivendo ao relento nas ruas da cidade, embaixo de pontes, embaixo de viadutos, embaixo de marquises. Meu Deus, eu os coloco nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor abra portas para eles, mesmo onde não existem. Que o Senhor toque no coração das autoridades constituídas da nossa nação, para que eles possam olhar e cuidar dos menos favorecidos. Eu oro, meu Deus e meu Pai, por esta nação e peço que o Senhor tenha compaixão desta nação, que com certeza, Senhor, não estão fazendo de acordo com a Tua palavra, cuidando do órfão e cuidando da viúva, porque o Senhor é Pai de órfãos, o Senhor é juiz de viúvas. Por isso, meu Pai, estenda as Tuas mãos e faz a Tua obra nesta nação. Não deixa, meu Pai, que o inimigo continue agindo. Não deixe, meu Pai, que as autoridades constituídas desta nação busquem o seu próprio interesse e apenas o interesse deles e de suas famílias. E não se esqueçam, meu Pai, daqueles que são menos favorecidos e que dependem, meu Pai, deles, das leis desta terra para sobreviver. Em nome de Jesus, eu oro por esta mãe que está aflita, porque seus filhos não têm o que comer neste dia que se aproxima. Entra, meu Pai, com provisão neste lar. Entra com livramento, meu Pai, neste lar e nesta família. Socorre aquele que está aflito, socorre aquele que está necessitado. Eu oro também, Senhor, por esta mulher que é viúva com o marido vivo, porque muitos maridos abandonaram suas famílias, deixaram seus filhos, deixaram suas famílias devido à ilusão que este mundo oferece. Mas eu oro por esta mãe, meu Pai, que tem batalhado, que tem lutado, que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida de cada uma delas e venha abençoá-las com toda a sorte de bênção. Que nunca falte, meu Pai, o que seus filhos precisam, o que elas precisam, mas que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor ouve e responde o clamor do Teu povo. Eu oro por esse irmão, por esta irmã que estão conosco neste propósito. Aqueles que estão desde 2020, alguns que começaram agora em 2026, mas que o Senhor se lembre de cada um deles, aqueles que têm me ajudado, que têm nos ajudado a continuar, Senhor, com este propósito. Aqueles que têm nos abençoado, meu Pai, que têm colocado no seu coração de estar nos ajudando, de estar, Senhor, estendendo a mão para estar nos ajudando com as despesas que nós temos e também nos ajudando neste projeto que estamos querendo empreender. Entra, meu Pai, entra com provisão. Envia a provisão do céu, eu creio. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus do profeta Elias, Deus provedor, Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Entra com provisão neste lar, entra com provisão nesta família. Entra com provisão, meu Pai, em cada lar, em cada família aqui representados. E aqueles que não estão aqui representados, mas que estão orando juntamente conosco, onde quer que eles estiverem, que o Senhor os visite nesta noite, que o Senhor toque neles com poder, que o Senhor visite também as despensas, que o Senhor visite os armários, visite as geladeiras. Senhor, toma conta, entra com provisão, envia a provisão do céu para este lar, para esta família, abre as portas de emprego para aqueles que estão desempregados, abençoa aqueles que estão trabalhando, dai força, dai saúde, dai vitória, meu Pai, para cada um deles. Opera, Senhor, de uma maneira toda especial.
Derrama a tua bênção, derrama a tua unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo na face de toda a terra. Abençoa, meu Pai, os pastores, obreiros, evangelistas e missionários, a todos aqueles que realmente são pastores, que realmente são obreiros, que realmente são missionários, que realmente querem pregar a tua palavra, aqueles que realmente amam o teu rebanho na terra. Meu Deus, abençoa, meu Deus, prospera e concede a bênção, concede a vitória, porque a obra é tua, meu Pai. A obra continua sendo tua, nós apenas somos instrumentos, meu Pai, preparados por ti. Então conceda-nos a tua graça, conceda-nos a tua força, conceda-nos, Senhor, ânimo, coragem e fé, para continuarmos batalhando em favor das almas. Não deixa perecer aqueles que já estão na tua presença. Não deixa o inimigo nos roubar. Não deixa o inimigo destruir nem matar. Mas queima toda a fúria do adversário contra nós, contra a nossa família, contra o teu povo na terra. Meu Deus, envia teus anjos, teus arcanjos, para pelejar por cada um de nós, para pelejar por cada vida cujos nomes estão aqui diante da tua presença. Peleja também pelo meu lar, pela minha família. Tu sabes, Senhor, tu conheces as nossas necessidades, a ansiedade do nosso coração. Pai, todo o poder está em tuas mãos. Todo louvor, toda adoração pertence a ti. Ao ser humano, o Senhor tem dado algum poder, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, e só o Senhor é Deus. Faz grande obra nesta nação. Faz grande obra na vida das autoridades constituídas desta nação. Entra com providência, meu Pai, com provisão, com livramento, com proteção nesta nação. Proteja, meu Pai, a tua igreja, proteja o teu povo, comprado com teu sangue no Calvário, e confirma a bênção, e confirma a vitória. Visita aqueles que estão vivendo nas ruas, vivendo de qualquer maneira, aqueles que jantaram hoje, neste dia, aliás, durante o dia, na tarde desta noite eles jantaram, mas eles não sabem o que vão almoçar amanhã. Mas o Senhor é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Ah, Senhor, eu creio na tua provisão. Eu creio, Senhor, que não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena, para aqueles que confiam em ti, para aqueles que te buscam. A tua palavra diz que não faltará bem nenhum àqueles que te buscam. Então, Senhor, estenda as tuas mãos e envia socorro do céu, e envia socorro da terra, envia provisão do céu e provisão da terra, e lança por terra toda a obra do adversário. Queima e destrona Satanás com fogo da tua glória. Todo o poder das trevas, todo o poder maligno, o Senhor queima e destrua pelo teu poder. E abençoa a tua igreja, guarde e proteja, fortaleça, sustente e oriente, meu Pai, a cada um, através da tua palavra. Que o Salmo de número 86 se cumpra na nossa vida. Que o Senhor nos mostre um sinal do teu favor, para que possamos entender qual seja a tua vontade. Entra, Pai, em cada lar. Entra, meu Pai amado, na vida, no lar, na família de cada um. E faça uma grande obra. E toda a obra das trevas caia por terra. Todo o poder da enfermidade, todo o poder maligno, seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. E abençoa e sustenta, meu Pai, a tua igreja com a tua mão forte e poderosa. Faz grande obra, meu Pai, nesta nação, nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos, bairro e rua onde moram os teus servos, cidades e estados e até países. Eu coloco tudo nas tuas mãos e peço a tua bênção e peço a tua misericórdia para com cada um de nós, para com cada um dos nossos familiares. Eu abençoo todos aqueles que têm me abençoado. Eu creio na tua bênção sobre a vida deles. Nada vai faltar, porque o Senhor é Deus provedor. É Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Envia provisão para este lar, para esta família. E confirma a vitória, Pai, para a honra e glória do teu nome. Visita os hospitais, as casas de recuperação, visita o lar-abrigo, visita, meu Deus, Todo-Poderoso, aqueles adolescentes, meu Pai,
aqueles adolescentes, meu Deus e meu Pai, que estão vivendo uma retenção devido ao que eles praticaram. Meu Deus, eu os coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha libertá-los e livrá-los da escravidão. Oh, papai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor não nos dá filhos para a perdição, o Senhor não dá filhos para a destruição. Então coloca as tuas mãos, liberta essas vidas da escravidão, liberta dos vícios, liberta, meu Pai, de toda malignidade. Toma em tuas mãos, Senhor, tira a dureza dos corações e fortalece a tua igreja com a tua mão forte e poderosa. Deus eterno, Deus de toda glória, manifesta o teu poder na vida das autoridades constituídas da nossa nação. Que eles se lembrem dos menos favorecidos e que o Senhor contemple, meu Pai, este ano nas tuas mãos, que é ano de escolhas, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude o povo brasileiro. Em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra no Brasil. Faz a tua obra na vida das autoridades constituídas do Brasil. Eu os entrego nas tuas mãos e eu peço a tua obra feita pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Entra, meu Pai, em cada lar, em cada família e conceda a vitória para a honra e glória do teu nome. Que tudo aquilo que está dando errado, que até hoje deu tudo errado, que a partir de hoje o Senhor coloque tudo nos seus devidos lugares e conceda a bênção, conceda a vitória para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e não se esqueça de estar intercedendo por nós. Nós já estamos intercedendo por vocês e creia na vitória, porque o Deus que servimos é Deus de vitória, é Deus que peleja por nós. Então creia que enquanto nós estamos aqui buscando, o Senhor está trabalhando em nosso favor e em favor de cada um dos nossos familiares. Glória a Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.